Caro estudante, seja bem-vindo. Na presente unidade temática, iremos nos debruçar em torno de 4 itens fundamentais sobre a investigação como forma de conhecimento, como serão apresentados a seguir. Na unidade temática 1.1, falaremos sobre iniciando os estudos universitários. Unidade temática 1.2, nos debruçaremos sobre a ciência e a construção do conhecimento como instrumento de gestão. Na unidade temática 1.3, falaremos sobre a investigação científica e, por fim, na unidade temática 1.4, nos debruçaremos sobre a estrutura de um trabalho de investigação. Ao completar esta unidade 1.1, cada estudante deverá ser capaz de identificar as competências requeridas pelo estudante universitário, compreender a tríade de um ensino superior sobre ensino, pesquisa e extensão, diferenciar o paradigma padrão e reflexivo no processo educativo e diferenciar a universidade e outros níveis de ensino. Vários autores se debruçam sobre a questão do ensino superior ou ensino universitário. É, entretanto, perceber que a universidade, na sua essência, assume um papel de construtora de conhecimento na sua tríade de ensino, pesquisa e extensão. A pesquisa deve ser entendida como a produção de conhecimento por uma comunidade de investigação. A extensão é a forma de a universidade prestar serviços à comunidade, oferecendo cursos e atividades diversas. O ensino é, em geral, compreendido como um momento de transmissão de conhecimento. É importante perceber que a forma de transmissão de conhecimento na universidade muda. Não se trata mais de um processo em que o aluno, numa atitude passiva de estudante, deve simplesmente absorver as informações transmitidas pelo professor. Na universidade, o professor é visto como um orientador de estudo e o aluno universitário se espera uma postura ativa e reflexiva. Entretanto, na vossa brochura, na página 12, apresentamos uma tabela comparativa entre o paradigma padrão e o paradigma reflexivo. Aí nós podemos perceber a diferença de fundo entre o ensino superior e o ensino nos níveis inferiores. É importante que o estudante na universidade assuma uma postura mais ativa e reflexiva. Os exercícios que se seguem são mais de reflexão e é importante que discutam entre si ou então, durante as nossas aulas de chat, possamos nos debruçar a respeito. Aí nós vamos poder compreender melhor sobre os pontos todos tratados anteriormente. Obrigada. Nesta unidade temática, pretende-se que o estudante tenha o domínio dos conceitos de ciência, de conhecimento e tipos de conhecimentos. Por isso que é importante que se alcance os seguintes objetivos: definir os conceitos de ciência e conhecimento, identificar os principais tipos de conhecimento, caracterizar os diferentes tipos de conhecimento. Antes de chegar ao conhecimento propriamente dito, é importante perceber a ciência na sua amplitude e o que os autores todos falam a respeito. Por isso que neste diapositivo apresentamos vários pontos sobre várias definições, várias propostas daquilo que seria a ciência no âmbito do pensamento de diferentes autores. É importante avaliar, analisar e perceber a estratégia ou pensamento do Freixo, e classifica a ciência em 4 grupos, a saber, as ciências matemáticas, que tem a ver com a área lógica matemática, que inclui a aritmética, a geometria, a álgebra, trigonometria, lógica, física pura, astronomia, entre outras. As ciências naturais, que incluem a física, química, biologia, astronomia, geografia, física e paleontologia, etc. As ciências humanas ou sociais incluem a psicologia, a sociologia, a antropologia, a geografia humana, economia, linguística
e psicanálise. Depois temos o quarto grupo, que é o grupo das ciências aplicadas, que são as ciências que conduzem à invenção de tecnologias para intervir na natureza, na vida humana e nas sociedades, como por exemplo direito, engenharia, a medicina, a arquitetura e informática, entre outras. Vários autores também tentaram debruçar-se ou apresentam várias formas de pensamento em relação ao conhecimento. Muitos deles se resumem em que o conhecimento pode ser entendido como um processo pelo qual se determina a relação entre o sujeito e o objeto. Nós identificamos autores como Edgar Morin, Serrano e Fialho para nos trazerem, para nos elucidarem mais sobre o conhecimento. Quando falamos sobre os tipos de conhecimento e tentamos nos justificar geralmente sobre os tipos de conhecimento, é importante perceber que existem vários tipos. O primeiro deles que iria apresentar é o senso comum, que é o nome dado ao tipo de conhecimento humano que descreve crenças e proposições que nunca acha correta, sem, no entanto, obtê-la de um conhecimento esotérico, investigação ou estudo. Geralmente é um tipo de conhecimento informal, espontâneo e adquirido do contato direto com o mundo. Não tem nenhuma base científica ou algo assim. Entretanto, sobre o conhecimento religioso, pode ser definido como um conjunto de crenças relacionadas com aquilo que a humanidade considera como metafísico, sobrenatural, divino, sagrado ou transcendental, bem como um conjunto de rituais e códigos morais que derivam de crença para crença. Nós temos vivido e vivenciado e testemunhado vários rituais ou várias profecias que são realizadas por diferentes religiões, porque eles acreditam, porque é uma crença. No que respeita ao conhecimento filosófico, digamos que a filosofia modernamente é uma disciplina, uma área de estudos, que é a investigação, a análise, discussão, formação e reflexão de ideias ou visões do mundo em uma situação geral abstrata ou fundamental. Então, para o filósofo, o conhecimento é aquele que é obtido pelo ato de filosofar, isto é, através de uma análise mental em busca de respostas para certas interrogações. Pronto, às vezes fica meio subjetivo, mas o conhecimento filosófico é aquele que traz sempre questões para tentar responder a uma determinada preocupação. Temos por fim, o conhecimento científico. O conhecimento científico que envolve uma descrição, interpretação, explicação ou uma verificação mais precisa de um conhecimento já existente a partir de um fluxo circular contínuo entre a realidade empírica e a teoria. Os exercícios que se seguem são também para a discussão no chat e alguns deles poderemos também resolver na nossa aula presencial. É importante que cada um reflita sobre os pontos todos apresentados, porque poderá também ser conteúdo da avaliação num dos testes. Nesta unidade temática, pretende-se que o estudante tenha domínio sobre o papel da investigação científica na construção do conhecimento. Por isso, como objetivo, pretende-se reconhecer o papel da investigação científica, reconhecer o papel do professor e do aluno universitário na construção do conhecimento, entender e aplicar os princípios de investigação científica. Quando nos referimos da construção do conhecimento à investigação científica, elegemos este autor, Antônio Joaquim Severino, para poder compreender melhor sobre o pensamento dele e o que significa esta questão da construção do conhecimento e investigação científica. Para ele, tanto quanto o aluno, o professor precisa da pesquisa para poder conduzir o ensino de uma forma eficaz. Mas ao longo
da explanação, nós vamos tentar vamos perceber também o porquê que é importante que tanto o estudante como o docente tenham esta postura de pesquisador, de investigador, para poder conduzir melhor o conhecimento. Entretanto, é importante perceber que o ensino-aprendizagem do processo de construção do conhecimento pressupõe um complexo investimento. Apesar dos pontos todos aqui apresentados, é importante perceber que na universidade a aprendizagem, a docência, o ensino só serão significativos se forem sustentadas por uma permanente atividade de construção de conhecimento. Tanto quanto o aluno, o professor precisa de pesquisa para bem conduzir o ensino eficaz. Essa exigência decorre de duas injunções. Primeiro, quem lida com o processo e produtos do conhecimento precisa de ficar em permanente situação de estudo, pois o conhecimento é uma atividade histórica que se encontra em um contínuo devir, e no mínimo que se exige de um professor é que ele acompanhe o desenvolvimento do saber de sua área, mas além disso, impõe-se a postura investigativa, porque o conhecimento é um processo de construção dos objetos, ou seja, todos os produtos do conhecimento são consequências de processos de produção dos mesmos, processo que precisa ser refeito, sem o que não ocorre apropriação, o que se reforça pelas exigências da situação pedagógica de aprendizagem. Os exercícios que se seguem são de reflexão e também para poder se completar. É importante que esses exercícios todos estejam bem esclarecidos e poderemos debater durante o nosso chat. Entretanto, para resolvê-los, para além destes diapositivos, é importante que se auxilie da sua brochura já previamente cedida a si, caro estudante, para além das bibliografias por nós também apresentadas. Nesta unidade temática, iremos nos debruçar sobre a estrutura de um trabalho de investigação científica. Pretendemos que o estudante tenha o domínio da estrutura de um trabalho de investigação, nomeadamente a monografia, dissertação e tese. Entretanto, como objetivos, pretendemos que o estudante, ao completar esta unidade, tenha a capacidade de identificar os elementos de um trabalho de investigação científica e caracterizar cada elemento de um trabalho de investigação científica. Quando nos referimos a trabalhos de investigação científica, como as teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso, é importante perceber que a estrutura é mais ou menos homogênea e com pequenas variações, mas entretanto, nos pontos a seguir nós iremos verificar como é que se apresentam os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Sobre os elementos pré-textuais, é importante perceber quais são os elementos obrigatórios e quais são os elementos que podem ser opcionais e como é que estes devem ser apresentados. Neste diapositivo, nós conseguimos verificar como é que a capa deve ser apresentada, a folha do rosto, a errata, a folha da aprovação, a dedicatória, o agradecimento, o epígrafe, índices, a lista de abreviaturas e o resumo. Durante a nossa aula, num dos nossos fóruns, nós iremos trabalhar também com esses elementos todos que já devem ser apresentados dentro dos trabalhos de pesquisa que vos foram já cedidos. Sobre os elementos textuais, temos a introdução. A introdução apresenta o tema e indica aos leitores a linha do trabalho, sua motivação e o plano da obra, com alguns elementos de conclusões alcançadas. Menciona a importância do trabalho, justifica o contextual e, pessoalmente, a necessidade de realização do empreendimento. A introdução deve ambientar o leitor, cita fatos históricos importantes e trabalhos clássicos, a caracterização do problema, as justificativas e as hipóteses podem ser incluídas na introdução ou destacadas à parte quando for o caso. Autores podem ser citados,
mas não se trata de revisão bibliográfica. Apenas trabalhos de relevância para a caracterização do contexto devem ser citados. A introdução deve ter cerca de 3 ou 4 páginas. Apresenta no seu final o objetivo do trabalho de maneira clara e direta. É importante que o objetivo apresentado tenha relação direta com o texto exposto no corpo da introdução. Sobre o desenvolvimento. O desenvolvimento varia muito conforme o tipo de trabalho. Em pesquisas experimentais, é comum subdividir essa parte em revisão da literatura, metodologia, resultados e discussão. Entretanto, em pesquisas qualitativas, muitas vezes essa estrutura não é adequada. Em qualquer tipo de pesquisa, é importante apresentar os trabalhos realizados por outros pesquisadores. A redação desta revisão da literatura normalmente é de grande dificuldade, sobretudo pelos que se iniciam no universo científico acadêmico. Em face dessa dificuldade, muitos optam por apenas resumir os trabalhos lidos em 1 ou 2 parágrafos e apresentá-lo em ordem cronológica. Deve-se evitar esse tipo de redação, pois, além de tedioso, o texto escrito dessa forma não apresenta de maneira eficiente o que já existe publicado sobre o tema. O texto deve apresentar as diferentes correntes de pesquisadores que estudaram a questão, deve ser fluente e os parágrafos devem possuir articulação entre si, cada um contendo ideias que evoluíram do parágrafo anterior e que preparam o seguinte. Sobre a conclusão, é importante perceber que conclusões ou recomendações apresentam objetivamente o desfecho do trabalho a partir dos resultados. É sempre importante apresentá-los de maneira relativa. Evita-se a redação do tipo não houve influência do rádio na aculturação dos povos indígenas. Ou se dá preferência a textos como não foi possível demonstrar a influência do rádio na aculturação dos povos indígenas. Colocam-se lado a lado os objetivos e as conclusões, assegurando-se que não tenham sido citadas conclusões que não foram objeto de trabalho. Sobre os elementos pós-textuais, nós temos as referências bibliográficas, que é obrigatório, onde constam todas as obras citadas do texto. O apêndice pode ser opcional, que é o conjunto de textos e documentos que ajudam no entendimento do trabalho, mas que são de autoria do pesquisador. Os anexos também é opcional, conjunto de textos e documentos que auxiliam no entendimento do trabalho, mas que não são da autoria do pesquisador. Temos, por fim, o glossário, que é também opcional, que é a explicação dos termos técnicos, verbetes ou expressões que constem do texto ou que complementem, que é um elemento facultativo a ser inserido de acordo com a necessidade. É uma lista em ordem alfabética de palavras especiais no sentido pouco conhecido, obscuro ou de uso muito restrito, ou palavras em língua estrangeira acompanhadas da sua respectiva definição. Os exercícios a que se seguem são de reflexão e também para atividade em grupo.